Escola Municipal Paulo Sarazate, aula de inglês, oitavo ano A e B, professor Butrago, conteúdo, artigos, definido e indefinidos. Nós temos dois tipos de articles, o artigo definido, que é o THE, pronuncia-se D, e aí o D vai significar O, A, OS, AS. E os indefinidos são A e AN. A e AN vão significar a mesma coisa, um ou uma. Então eles têm o mesmo significado. O que muda é que existe uma regra para quando eu for utilizar A e uma regra para quando eu for utilizar AN. Ok? D. O artigo é definido, o D é o artigo definido e vai poder significar O, A, OS, AS. Então é uma palavra para 4 significados. E quando é que eu utilizo ele? Antes de substantivos, que podem ser precedidos ou não por adjetivos. Por exemplo, the girl, girl, garota. Eu preciso do artigo definido para definir garota, a menina. The pretty girl, a menina bonita. Então eu utilizo antes de substantivo. Utilizo antes de nomes de instrumentos musicais ou nomes de família. The piano, the Kennedys. Eu utilizo antes de nomes de oceanos, mares, ilhas, rios, montanhas, países, hotéis, cinemas, teatros, trens e navios. The Pacific, the United States. Utiliza-se o de antes de um representante de uma classe ou espécie. The poor, os pobres. The rich, os ricos. E utiliza-se o de também antes de um substantivo único na espécie. Então, quando ele diz aqui the earth, terra, the sun, sol. É muito importante você associar o português ao inglês nesse momento, porque a única diferença que eu vou ter é que no inglês eu vou ter o de e no português eu vou ter o, a, os, as. Se eu uso no português, então eu uso no inglês também. O a ou an são artigos indefinidos. Existe uma regra muito simples para eles, que o a eu utilizo antes de som de consoantes e o an eu utilizo antes de som de vogais. Simplificando, o a eu vou usar antes de consoantes, então se a palavra começa com uma consoante eu uso o a, se a palavra começa com uma vogal eu uso o an. Porém, na palavra hora em inglês, que se pronuncia ao, o som vem de uma vogal. Apesar da palavra começar com uma consoante, quando eu pronuncio ao, eu vou ter o som de uma vogal. Então, nesse caso, eu utilizo o an. Mesmo a palavra começando com uma vogal, mesmo a palavra começando com uma consoante, o som que ela produz, ao, é de uma vogal, então eu utilizo o an, porque nessa regra o som, a pronúncia do som vai ser mais importante que a letra em si. Mas na maioria dos casos, a eu utilizo para consoante, antes de consoante, e an eu utilizo antes de vogal. Só nesse caso aí da palavra hora que aí muda um pouco.
Proposta de atividade bem simples, vocês vão copiar as 10 frases no caderno e irão completar com de, a ou an. Lembra do que a gente viu lá atrás e aí completa. Depois de completar as frases, vocês irão tentar traduzi-las, ok? Copia, completa, em seguida traduz. Qualquer dúvida pode me chamar no privado do WhatsApp que eu tiro.